Sejam bem-vindos. Vou começar a palestra. Sem muitas delongas, semana passada eu acabei extrapolando um pouquinho o tempo, mas eu vou tentar controlar o máximo. O mais importante de tudo é treino. Olhar é treino. Que nem escrever. No prézinho você tinha um livrinho para treinar a letra A, depois a página seguinte o B, e a gente treinava desenhando. Então o desenho da letra A, desenho da letra A, depois vai lá o desenho da letra B. Então o ser humano já começou a desenhar. Antes mesmo de a gente pensar em conversar, se comunicar oralmente, a gente já desenhava. Então a gente vai pegar um pouco mais da história da arte, falar um pouquinho do olhar, para justamente alfabetismo visual é treino e trocar ideias sobre com outras pessoas que não entendem de nada também, pessoas que entendem de tudo, pessoas que acham que entendem, pessoas que, sei lá, não têm uma visão mais apurada desse lugar meio composicional. Na verdade, essa palestra vai ser um pouquinho mais de história da arte, um pouquinho do desenho, para ver como a evolução trouxe, que hoje a gente vê no desenho digital. Os softwares fazem quase grande parte das coisas que funcionam mesmo. Enivaldo, AutoCAD, vocês estão usando também AutoCAD. Acaba fazendo muita coisa, você coloca a numeração, uma parte técnica, está praticamente uma planta meio que desenhada. E não é tão simples assim, tá? Eu sei que não é tão simples assim, mas é uma coisa que é muito técnica, você vai acabar, o software acaba te ajudando nesse ponto. Então vou trazer um pouquinho para o desenho artístico da pintura, os artistas estão aí, e a arquitetura também deu um grande boom no nosso jeito de ver as coisas. Então a primeira coisa a gente começa pela história, como eu falei. O conceito vem da arte rupestre, o desenho vem da arte rupestre. A gente se comunicou com a arte rupestre. Hoje, grande parte disso vem da pré-história. A gente não sabia se conversar, se comunicar, eram grunhidos. Então, tinha maneiras de falar ou passar uma mensagem adiante. Então, antes de a gente se conhecer por gente, ou até por homem ereto, o pessoal já desenhava, já passava um jeito de comunicar. Então, o desenho vem muito antes de a gente se conhecer como um ser humano ou como um humano racional. Era uma forma de expressar suas vivências. Humanos, animais, plantas, elementos do seu mundo eram representados no desenho pré-histórico. Só que não tinha uma organização, ainda era só uma representação, era uma superfície qualquer, ou caverna, talvez ali um pedaço de tronco, chão, então não importava. E eram pigmentos que eram encontrados na natureza. Então coisas que a gente não transformava, a gente só encontrava, ou eles encontravam, e simplesmente pigmentos puros, que eles simplesmente, ou um carvão, uma fogueira, ou um pigmento vermelho, então as coisas mais puras, uma terra. Então um pigmento que já existia, eles não construíam algo, não tinha uma racionalidade, mas tinham como se expressar. Essa expressividade vinha no quê? Um pouco a representação figurativa relacionada com magia e preocupação na sobrevivência, que é o passar adiante, como que a alimentação. Muitos a gente vê aqui é um bisão, a história é meio um mito. Como é que eu vou representar aí? Desculpa falar, a arte rupestre não é aquela garatuja que a criança faz, são coisas diferentes. Não tem um artista aqui que tem 6, 7 anos, tudo bem que tem uma genialidade, mas uma criança não tem uma consciência ainda, faz desenho puramente para se comunicar de alguma forma, mas não tem uma consciência de como fazer. Aqui é uma arte rupestre, é um desenho muito bem executado, mesmo sendo rudimentar, é muito bem feito. Então ele ainda queria passar uma mensagem, provavelmente numa época que eles eram meio nômades, né? Não ficavam nunca no mesmo lugar, iam atrás da alimentação, então eles começavam a se comunicar. Eram rituais, pessoas
fazia. Então era um jeito de se comunicar fazendo desenho nas paredes. Talvez até meio mito, né? Meio espiritual, você desenhar para atrair, tem esse lance meio, talvez meio místico, muito mais místico e ritualístico do que qualquer outra coisa. E eu corri atrás da alimentação, né? E você vê que a superfície era uma superfície, não tinha uma composição, não tinha nada a princípio. Então era só uma mensagem com pigmentos encontrados na natureza e não tinha, era tudo muito jogado, né? Eu digo assim, que nem eu tenho um amigo que tem um braço inteiro tatuado, só que são vários fragmentos, não tem uma composição. São várias informações numa coisa só. Então você não tem muito o que falar em termos de assunto. Ou tem muita coisa para se falar e não consegue se organizar. É mais ou menos o que é a arte rupestre. Então, vários fragmentos, vários desenhos que são jogados a ele numa superfície. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é do Paleolítico. Então, de 40 mil a 10 mil antes de Cristo. Mais ou menos, tá? É um tempão, e aí no sentido meio de evolução. É um tempão, são 30 mil anos fazendo isso, só. Muito tempo para pouca evolução. Aí a gente vai para o Neolítico, 8 mil antes de Cristo, então já começa a ter uma outra ideia de representação. É uma renovação artística, decadência do naturalismo e desenvolvimento de uma arte abstrata, imagens generalizadas, desenhos esquemáticos, estilizados e genéricos. Já sei que tem uma outra pegada. É legal ver isso, porque a gente nunca comparava. Vou pesquisar sobre arte rupestre. Aí vou para a arte do Neolítico. Só que a gente não coloca um do lado do outro. Para se comparar, até uma brincadeira que eu faço com software. Quer mexer com software, uma ferramenta, para você saber o que é, tem que ter os extremos. Então, é o 0 e 100. Se você mudar de 100 para 98, mas nunca você vai saber o que é. Então eu estou trazendo isso para a gente tentar aglomerar tudo e a gente vê uma evolução. Aqui é um desenho bem diferente disso aqui. É ainda rudimentar, tem essa ideia mais grotesca, mas já tem uma esquematização, já tem uma ideia a se passar. É uma caçada, aqui talvez uma mãe no centro, mas já está começando a ter uma configuração já está um pouco mais abstrata, mais simplificada, mas tem um esquema a se construir. É bonito o trabalho, né? Pigmento puro e até aqueles desenho grego, né? Aqueles da esquerda, aqueles vasos, assim, aquele formato do... Então, exatamente. É isso, você vê que vai evoluindo. 8 mil antes de Cristo, a gente vai para Egito e Mesopotâmia, que é mais ou menos de 4 mil a 1000 antes de Cristo. Então, de 40 mil até 10 mil anos antes de Cristo, são 30 mil anos. Depois vai de 10 mil até 8 mil, são 2 anos, começa a ter uma transição. De 8 mil para 1000, aqui são de 4 mil a 1000 antes de Cristo. Então começa a ter o quê? O espaço começa a diminuir e começa, óbvio, a população vai aumentando, então você tem mais gente trocando ideia. O que a gente volta no começo. Nada se cria, tudo se copia. Quanto mais gente a gente tem, mais gente pensa, mais gente dá ideia e o nosso nível começa a elevar. Por isso que é difícil sobreviver nesse campo. O ilustrador profissional pode falar. Tem que ser muito bom no que faz. Então a gente tem que treinar esse olhar. E na Mesopotâmia já começa a ter uma evolução do traço, que você falou. O traço já começa a ter uma simplificação, tem uma organização melhor. Começam a vir surgimento das primeiras religiões. Na verdade, acho que a religião, apesar de eu ter alguns contrapontos, ninguém religioso aqui, não vou falar sobre religião, mas é uma das, acho que dos movimentos, de todos os movimentos de arte, a religião é que veio desde a pré-história, é o que veio desenvolvendo a arte e o desenho em si, é um jeito de comunicar. Desde a pré-história, né? O mito, o ritual, o ritualístico, é um jeito de se expressar. Então tinha uma função meio mítica, mas tinha que se expressar de alguma forma. Então a religião tem um lado meio interessante nesse ponto.
Voltando aqui para o Egito, manifestações artísticas relacionadas com cultos aos mortos e cerimônias litúrgicas. Então, o que era? Eles tinham que passar uma informação nos egípcios. Essa ideia era passada para quê? Pós-morte. Então, o faraó ia morrer, ia ser mumificado, tanto que ele ia enterrado com ouro, com um monte de valores, porque eles tinham a ideia de isso ser levado junto, pós-morte, uma outra vida. E eles passavam essa informação. Então já começa a ter uma esquematização de informação. O desenho já começa a ter uma horizontalidade, uma organização. Tem alguns pontos aí hierárquicos em termos de conteúdo. E eu digo ainda que o design gráfico vem um pouco dessa parte. O cara começa a ter um projeto, pensar no projeto. Esse desenho aqui, você já vê que tem uma organização horizontal e vertical. Então eles querem já passar uma informação, um conteúdo mais planejado. Tem mais cores aplicadas em branco. No caso, tem coisas que não são cores, que são feitas em terra, baixo relevo. Então começa a ter o quê? Mais técnica de especificidade. A representação das figuras tem um poder um pouco mais realista. Apresento de mágica de representação. Lei da frontalidade, esse lado, as pessoas são representadas de lado. A cabeça de lado, mas os olhos estão de frente. Então tem ainda um esquema de ser falado. Bidimensionalidade, não tem ainda profundidade, pelas chapadas. Desenho só tem um traço. Representação das figuras em séries lineares, que são essas horizontais e verticais. E distribuição representativa na horizontal. Normalmente passa toda a informação nesse sentido. Aqui é uma pintura que é o quê? A representação de um lago. Talvez seja um lago de pesca ali no Egito, e aí tem um grande jardim com, na verdade, árvores frutíferas. As árvores são tudo laterais, essa lei da frontalidade que eles estão executando. Os pigmentos já começam a melhorar e começa a ter o quê? A organização. Dentro da piscina tem vários peixes, a gente consegue entender a história disso. Óbvio que não tem ainda aquela ilusão de ótica. É muito mais informação que eles queriam passar. A hierarquia, o desenho não tem proporcionalidade, ele tem o que é o cara mais importante, ele é maior, o que o cara menor, ele é menos importante. Mas ele não é uma criança, é um adulto menorzinho. Então, ele não tem mais tanto poder, essa pessoa que talvez seja um escravo, e ao comparação a essa figura maior. Até o peixe é maior que esse personagem pequenininho. Então, não tinha essa proporção. A proporção não existia. Então, eles não pensavam nisso. Era muito mais esquemático o desenho, em termos de hierarquia, frontalidade. Detalhe, ele fez uma transparência aí na roupa dele. Sim, já está mexendo com uma certa tonalidade, já tem um esquema. Interessante. Ele já começa a ter uma organização na construção do trabalho. Então aqui, de 10 mil a.C., 4 mil, 5 mil, 3 mil a.C., já começa a ter uma evolução e os egípcios começam a transformar o desenho em uma forma de comunicação, nem que seja pós-morte. Mas existe esse fato. E essa necessidade começa a ter o quê? Um estudo mais apurado do desenho, ou até da grafia, no caso. É bonito, eu acho bonito o desenho egípcio. Simplificado. Eu brinco que o desenho, para a gente saber desenhar, acho que o pessoal que sabe desenhar, a gente tem que primeiro construir, tem que saber desenhar perfeitamente para depois começar a eliminar. Só assim que a gente aprende. Não queira fazer uma coisa abstrata sem saber realmente como funciona o desenho. E esse aqui é bem bonito porque é simplificado e o pessoal realmente faz um desenho muito bem executado. Tem a perspectiva também, você vê na cúpula de cima, tem essa perspectiva. Ainda não tem uma perspectiva por causa da proporcionalidade, mas tem uma ideia de espaço. Tem uma ideia de espaço. Vamos para a civilização greco-romana, que é a gente começa agora a realmente trabalhar com um pouco mais de conteúdo. Conteúdo que eu digo de estudo sobre desenho, pintura, sobre perspectiva arquitetônica. 1000 a.C.,
400, 500 depois de Cristo. Já mudar um pouco a unidade de beleza, então o homem era o centro, e vamos traduzir como estética, era a beleza de tudo, era o centro do universo. Então pensava dessa forma, todos os deuses são perfeitos, lindos e maravilhosos, musculosos. Então você vê na escultura grega que todos eram, assim, a figura da beleza era meio a purificação, não tinha, era a perfeição também. É a unidade, beleza e harmonia universais, relação do homem com o divino, e o homem é a medida de todas as coisas, tá? Os filósofos. Eu não tenho muita figura, se perdeu muita pintura, muito desenho deles, e eu não vou falar de escultura, porque escultura é outra coisa, não é desenho. Então não vou falar muito de escultura. As próprias esculturas a gente não vê, eles falam que eram coloridas, né? Sim, a gente só vê as réplicas. E a gente vê, muitos são de mármore, mas tinham coisas que eram feitas, a escultura era feita e depois era pintada. E tem muita coisa que é trabalhada com mármore. Aí tem um pouco da superfície, a gente pensa, vou aplicar em qual superfície. E a escultura realmente tem grandes escultores que não sabem nem desenhar e fazem coisas mirabolantes. Por isso que o desenho já é uma coisa bem diferente da parte escultórica. E a gente vai falar praticamente de desenho e pintura, que é uma evolução. Aí a gente já vê uma mudança drástica na representação, né? Tudo bem, a Pompeia são 70 antes de Cristo, lá que teve 90 antes de Cristo, que teve o Vesúvio, que destruiu a Pompeia, que basicamente algumas pinturas que se preservaram foi por causa realmente dessa parte da erudição. E aí a gente nota que a pintura, desenho, a pintura já começa a ter uma outra ideia de concepção. Tem um pouco de proporcionalidade. Você vê uma criança, é uma criança, não é um adulto menor. Você tem uma proporção entre as mulheres aí, praticamente todas elas têm uma medida. E não é que a menina está sentada, a gente tem uma noção de ser bem parecido, não precisa ser igual. Eu sentado, vou ficar mais baixinho. Uma mulher maior sentada, um homem maior sentado, vai ficar quase na minha altura. Então tem essa proporcionalidade. Aqui já começa a ter essa ideia, esse conceito e um pouco de perspectiva. Aí vem um pouco da ilusão, luz, fundo, cor, começa a ter um pouco a ideia melhor de composição, mesmo ainda não trabalhar em fundo, mas já começa a ter uma ideia de composição. Aqui é um mural a fresco, né? É organizado em módulos e eles vão passando, contando uma história nessa modulação. Ainda tem o que? O olhar ainda meio... O rosto já é feito de frente, o olhar ainda você não consegue traduzir um pouco o esforço, essa representação da figura humana mais perfeita. O olhar ainda meio de lado ainda, o rosto já está trabalhando como de frente. Então já tem o olhar desse pessoal já começa a mudar em termos de observação. Então eles começam a trazer o quê? Saber olhar e representar o que a gente está vendo. Descoberta do realismo pela arte helenística, pinturas de Pompeia são as mais precisas, e a gente tem uma ilusão do espaço real. Aí tem até os animais aqui, que já tem uma representação mais, uma proporção mais ideal, né? E ainda eram pigmentos também, realmente, bem trabalhados. Esse vermelho é lindo. Continuando, dessa civilização aí a gente tem o quê? Uma representação além da pintura. A gente vai para o mosaico, aí um encalço, que é uma técnica de pintura, normalmente é usada com cera de abelha, pigmento, e o afresco, que é muito utilizado até a era gótica, mais ou menos. Vocês sabem o que é um afresco? Mas não secou ainda, né? Esse Afresco chama afresco por causa disso. Você faz uma aplicação de uma mistura de gesso com argamassa, aplica na parede, enquanto ela está úmida,
cara está pintando. Porque a tinta penetra na superfície. E ela tem tanto que ela dura muito maior, porque ela consegue penetrar na superfície. Então começa o quê? Ter um pouco da ideia da superfície sendo trabalhada. Então, um desenho, o mais importante para a gente hoje em dia é saber trabalhar qual superfície, qual formato que você usar, qual corte que você vai fazer, onde você vai posicionar o desenho nesse espaço. Isso eu acho que é o mais importante para se fazer uma bela composição. Coisa com treino. A gente vai ver durante essa desenho, essa evolução, a gente enxerga um pouco diferente. É mais técnica. Não quer dizer que o cara faz uns desenhos maravilhosos. Às vezes alguma técnica diferente, aí uma coisa puxa a outra. Aí um afresco, o 3 da Mônica, muito bem representado. Primeiro século depois de Cristo, romano. Aí tem mais uns afrescos aí de Pompeia. É uma figuração muito bonita, né? Parece uma casa, realmente parece uma casa. Não tem profundidade, né? Mas ele conseguiu maquiar isso e dar uma certa profundidade. Aí não tem uma perspectiva tão aflorada, mas tem uma ideia de perspectiva, de profundidade nesse sentido. Trabalhando com linhas em diagonais. E a figura do homem já está sendo representada muito bem, né? O olhar do artista, do artesão, já está sendo bem questionado nesse sentido. Então você começa a treinar cada vez mais, fazendo, esquematizando coisas, desenhos no caso, né? A gente passa para a Idade Média, que é 1400 mais ou menos, 1400, desculpa, século V ao século XV, queda do Império Romano e transformando em Império Pagão ou Império Cristão. Criação artística se desenvolveu em torno do altar, do oratório e do túmulo. Ainda vem pela religião, vem do Egito também, essa parte do túmulo, só retomou nessa época da Idade Média. E a imagem despojou-se da matéria e da sua relação naturalista com o mundo, tornou muito mais simbólica. Então, tudo que a gente... Quer dizer, sempre um embate, né? É meio que brincando com literatura. Acho que é interessante isso. Uma vez eu fui numa aula de literatura, o professor é difícil entender a literatura, porque é tanto movimento, você não sabe o que é. Basicamente é como se fosse um pêndulo, né? E aí na arte fica até mais simples. É como se fosse um pêndulo. Então você tem isso aqui. Aí você tem o quê? Uma parte mais romântica e uma parte mais realista. E aí eles vão sempre decorrer disso aí, para lá e para cá. Então, mudou a trovadorismo, romantismo, realismo e entre outros movimentos. Vamos dizer que essa época aí, vocês consideram ela mais o quê? Eu acho. É mais simbólico. É mais realista ou não? Você fala romântica, né? É mais romântica, você está mais simbolizando alguma coisa, então está mais romantizado isso. Então a gente não é tão técnico, né? Não é desenho técnico. Então ele acaba vindo para cá. Na arte grega que a gente viu anteriormente, é um pouco mais realista. Então, vem para cá. E a gente vai ver que sempre vai ser esse embate. Tanto na história da arte, literatura, qualquer lugar. Sempre assim. Sempre vai um pouco mais romântico, um pouco mais... Então vai e volta, bem nesse sentido. E aqui já tem o quê? É muito mais esquemático. Né? Um pouco mais bizantino, esse lado mais... A linha tem um peso maior. Você vê que as figuras aí não tem um realismo, mas passam um significado. Então já começa a ter uma outra ideia, a igreja você começa a ter o quê? Transformar a comunicação do pagão, o cara que era analfabeto, que vivia plantando, colhendo, e a igreja quer trazer esse cara para dentro da igreja, para ser um cara, vamos dizer assim, atuar a religião, que era poder, né?
ele tinha que trazer essa tradução. E tem o Messias depois de Cristo, né? Tem o Messias e tudo mais. E começaram a trazer isso para a igreja. E tinham que trazer isso de alguma forma. Como é que eu vou comunicar com alguém que não sabe ler e escrever? Desenhando. Já vem desde a pré-história. Quanto mais a gente desenhar, mais a gente vai conseguir comunicar. Ainda não pensa em composição. Pensa o quê? A composição de cor, talvez. O uso de cor mais harmônica. Talvez pelo limite de cor também pensa na aplicação. Mas ainda é muito traço, muito linha sendo trabalhado. São as pinturas românicas na igreja. É muito esquematizado, né? Você vê que é um homem barbudo, você vê que é uma mulher, você vê que é uma criança, que já perdeu um pouco daquele realismo, é proporcional, mas ainda tem uma cara meio estranha, parece um homenzinho pequenininho. Justamente por causa desse simbolismo que a religião está passando. Tem alguma, só para adiantar, né? Ou melhor, dar mais cor. Com os livros, aí, o período cristão, começou o quê? Os padres, os padres do monastério, começou a escrever livros. Era o quê? Vamos escrever sobre a Bíblia, sobre os apóstolos, os 10 apóstolos, os que foram encontrados, né, nos escritos, traduzindo isso e passar adiante. Só os religiosos que realmente sabiam escrever. Então eles começaram a escrever livros, e livros demoravam anos para ser escritos. Era uma pintura sobre livros sagrados, bem tradição monástica, monges copistas ilustravam as obras, aí caem na cópia, as duas meninas. E quanto mais copiar, mais vai aprender, e é assim que a gente aprende realmente. Os desenhos são mais heterogêneos, pessoas, animais, elementos vegetais, formas geométricas abstratas, e um sentido mais decorativo, para ilustrar esses livros, tá? Além da parte escrita, uma tipologia mais gótica, você tem uma ilustração esquemática também, não é bem realista, é bem simbólica, mas é bonita de se pensar como desenho. E era tudo ilustração. Não tinha muita proporção, o pessoal estava muito mais traduzindo uma informação, um conteúdo, do que realmente trabalhando um conceito ou uma superfície só. Né? Ele já trabalhava, a perspectiva ele ia trabalhar desde tudo. Ainda não é com tanta força, mas já tem essa ilusão sendo pensada. Mas é um esquemão, né? Não tem Isso aí, essa época já tem influência romântica, mas tem influência dos bárbaros também, né? Tem, porque dizem que essas letras, assim, bem... Gosta? Não sei, esses... Capitulares. Isso. Tipo, eles tinham que ilustrar, aí começa a criar letras capitulares, porque não tinha uma representação, tinham que fazer um desenho, porque a maioria não sabia ler. Então eles começavam a traduzir nessa letra capitular um pequeno trecho desse conteúdo que víamos no texto a seguir, né? Aí a iconografia românica, o desenho prevalece sobre a cor, as linhas visíveis. Você sabe a diferença de pintura e desenho? Você gosta de pintar com lápis de cor. Qual que é a diferença da pintura, não digo a pintura lápis de cor, mas do desenho? Não é a mesma coisa. Não, a gente fala a pintura, beleza, você está desenhando e está pintando com lápis de cor, com uma figuração mais realística, ok. Aí você tem uma pintura que traduz o que? Materialidade e superfície. Então são duas coisas diferentes.
não é pintura que você está ilustrando, nesse caso. Você está trabalhando aqui uma ilustração, não tão pintura, são outras relações. Talvez a pintura venha com relação mais, umas questões mais filosóficas. Digo pintura, tinta, superfície, afresco. Aqui já tem o quê? Mais uma representação do algo. No caso, nesse momento, é uma mais esquemático, mas tinha uma representação. Então a linha é muito importante no desenho para delimitar uma área. E aí você traduz, começa a colorir isso com as linhas. Mesmo sem a gente ver a linha aqui, sem estar presente, a gente vê aqui o limite, por exemplo, naquele cantinho superior. O limite daquela torrezinha que o cara está construindo lá atrás. Tem um branco, sem a gente saber, tem uma linha envolvida ali, que não mistura uma coisa com a outra. Então é um limite bem informal sendo construído. Isso já é mais característico do desenho, da ilustração, uma coisa mais esquemática, que a gente consegue enxergar isso. Talvez o desenho técnico tenha que ser bem... você não vai ver um desenho técnico abstrato. Tem que ser bem formal, porque tem que passar aquele conteúdo. Por isso que tem linha no desenho técnico, desenho projetivo, esse desenho bem esquemático. Ele tem que passar a informação de uma forma clara. E ou a pintura ou o desenho mais artístico, talvez mais contemporâneo, não tenha tanto isso. Tem algumas outras questões mais filosóficas, outras questões de superfície, tinta, tipo de material, que é um pouco mais, talvez, abstrato, né, em termos de pensamento. Então, duas diferenças básicas entre ilustração, desenho e pintura em si. Não quer dizer que o desenho não pode ser pintado, mas a pintura, ou relacionar a pintura em si, tem uma outra questão envolvida. Vou tirar uma dúvida com você, então. Na arquitetura a gente usa o peso gráfico, na hora que você está fazendo desenho técnico, né? Todos os tempos que eu estudei, eu nunca entendi, porque assim, o que você vê mais perto, você aplica um peso diferente, o que está mais longe, um peso diferente. Isso é legal na pintura, a gente enxergar isso na pintura. Por quê? Na pintura, ou em qualquer lugar, né? Como ser humano, a gente tem o quê? Eu tiro o óculos aqui, enxergo o Nicanor, legal, você já está pensando... Eu não tenho, o meu grau não é tão elevado. Então a gente começa a ter o quê? Um desfoque. Por que existe esse desfoque? A quantidade de ar entre o Nicanor e eu é um X, a quantidade de ar entre você e eu, 2x. É o dobro do espaço. Então esse ar tem o quê? Tem partículas. Se está nublado, se tem fuligem, tem partícula. Então ele começa a ter o quê? Um desfoque, Tem gente que enxerga muito bem, mas a gente que não enxerga, é só tirar o óculos e começa a ver, tá embaçado. Lá no fundão já fica meio embaçado, desfocado. Aqui na frente já tem mais nitidez. Isso chama perspectiva aérea. Não é um cara de helicóptero fotografando algo. É o ar entre a gente tem esse poder de desfoque. Então eu vou desfocar. Lá no fundo vai ter um desfoque maior, então vai ter tons de cinza sendo aglomerado nesse fundo. E, tá mais próximo, mais nitidez eu vou ter. Que daí é o quê? Foco. Então se eu estou focado, aí vem da distância focal, um pouco de física, até a câmera fotográfica, a gente consegue entender melhor isso, que é o foco. Então, se eu estou focando aqui na frente, lá atrás está desfocado. Quer dizer, nessa ilusão, na representação fotográfica, que eu tenho muito mais quantidade de ar nessa distância do que aqui. Por isso que tem o que? O peso maior, o peso mais forte, está mais próximo. Tem umas novelas, acho que é bem interessante, em termos de filme, é bem legal. Quando o pessoal está falando aqui na frente, está focado. Aí uma pessoa lá no fundo, qual é o seu nome? Douglas. O Douglas chegou agora, eu vou falar direto com ele. Tudo que está aqui na frente, para mim, não me importa mais, porque eu estou focando lá no fundo. Aí o peso não está aqui na frente, lá no fundo, porque o meu foco mudou. Então tudo que está muito próximo, e não é a quantidade de ar, quer dizer, é a intenção. Mas quando a gente fala, quer ficar mais forte, ter um peso gráfico maior, em termos de profundidade, realmente o que está mais próximo vai ter essa ideia, o que está mais longe vai ter o quê? Mais quantidade de ar, mais desfoque, essa profundidade, coisa que a gente viu aqui no Nicanor falou. Porque essa transparência, você começa o quê? Eles começam a enxergar isso sem
sem saber. Vou dar uma transparência, então vou dar um desfocado, misturo um pouco o pigmento. Coisa que começa a ter aqui, em termos de perspectiva, de fundo. Eu já ouvi falar isso também. Já ouvi falar de chamar isso também de perspectiva tonal. Então, quem está na frente, os tons são mais lentos. À medida que vai para o fundo, né? A perspectiva é feita através de tons. Esse tom é o quê? Quando está mais longe, a ideia de perspectiva aérea tem mais ar, tem mais informação aglomerando ali. E aí você vai se dar essa ideia de escuridão. E quando está mais próximo, vai ter um pouco mais claro, mais iluminação. E aí tem um pouco de cor, mas e no pôr do sol? Está lá o sol e aqui está sem luz. Como é que funciona? É o foco da iluminação. Da onde que vem a luz? Então a cor, aí a gente tem que pensar, não desenho e cor. Então a cor é o quê? É a luz visível. Então já começa, é uma outra ideia. Para a gente ver cor tem que ter um ponto de luz. No caso o sol, lá atrás, é o que é o foco de luz da gente. Se a gente colocar, não é a luz que está atrás de mim, mas a luz que está dando essa informação, está lá longe. Então tudo que está perto de mim, ou longe da luz, do foco de luz, está mais escuro. Aí tem a escala tonal envolvida. Sem cor mesmo a gente vê isso com linhas também, a linha mais grossa na frente. Aí é o peso gráfico que a gente vai falando, que normalmente no desenho aí o pessoal já desenha, tem a força da linha, né? A pressão de linha, o volume de linha que o pessoal fala. Que é quando você quer fazer uma coisa gordinha, você não precisa chegar e fazer. Então você pode fazer e aí pressionar, fazendo um volume, e aí esse peso de linha. Óbvio que essa caneta não ajuda muito, né? Lápis, o grafite, uma grafite importante, grafite mais macio, você vai ter um volume maior, vai ser mais fácil, né, esse volume, e vai ficar mais escuro. O grafite mais duro, esse lápis B, ele vai ser uma linha mais precisa e mais fininha. Então isso já dá um volume de linha. E aí a gente traduz isso como um desenho. Realmente o desenho vai ter muito mais a linha do que a cor em si. Vai dar essa perspectiva linear, vamos pensar assim, de profundidade até pelo volume de linha. Tem um monte de coisa envolvida. Não é só a cor, não é só a perspectiva, mas é o jeito que você faz o desenho, o volume que você quer nesse desenho, o peso que você quer trabalhar esse desenho. Esse é bem importante pensar em várias maneiras. Então quando a gente faz desenho, a gente não estuda uma coisa só. Quem desenha aqui vai estudar um pouco de desenho figurativo, um desenho de paisagem, são coisas diferentes, desenho esquemático, desenho rápido de observação, um desenho mais trabalhado, com volume, pela volumetria. Pode ser somente com um lápis preto, um lápis grafite. Sem cor, você consegue fazer, você dá uma sensação de que aquela árvore é verde só com lápis preto. Simplesmente porque a textura, a superfície. O desenho é bem legal nesse sentido. E aí a cor ajuda bastante também, né? Então a escala tonal bem assim, a profundidade. O que está escuro eu ponho preto, o que está claro, como amarelo, por exemplo, põe amarelo. Essa profundidade é o que a gente vê na cabeça. Então o nosso olhar está dando essa profundidade, porque uma relação da escala tonal é o quê? Cor, uma cor com a outra. Então o preto junto do amarelo vai ter um contraste grande. E aí você vai ter a ideia que o preto está lá atrás e o amarelo está na frente. Pode ser. E é meio abstrato. Esse desenho 2D na arquitetura. Eu acho que quando você está passando isso para o cliente, o 3D é o que resolve. Porque é o formal. É o que eu enxergo. Para ele não faz diferença. Eu sinto isso, fazendo estágio, que 2D para o cliente. Mas aí o legal do desenho é isso. A gente tem uma ideia de educação que é, sei lá, concreto, do ponto de vista. Então o que a gente vê? Um desenho bonito, bem feito, abstrato, você enxerga alguma coisa? Eu vou ter um desenho aqui bem... É um desenho, é uma fotografia, tá? Mas não é um desenho. Não estava falando de figura e fundo?
é muito mais difícil enxergar isso, a gente formalista como a gente é, de uma escola formal, do que isso aqui, por exemplo. Você tem já uma construção mais delimitada, são as linhas, é muito mais marcado, mas é pela nossa educação. Mas tem o inverso também, você pega esse, eu não sei, eu não manjo muito, mas eu já vi alguns esquemas de desenho técnico, a perspectiva é estranha, não é aquela de ponto de fuga, você olha o desenho, é estranha a sensação. Perspectiva isométrica, perspectiva linear, são 3 técnicas. Só que assim, pra quem vê, tudo bem, ali tá formal, mas é feio, tipo, é um desenho que não é igual. Assim, não tem profundidade, é um desenho meio quadradão. Aí você faz um pouco assim, você olha isso. É uma perspectiva cônica, tem mas aí eu estudo, a gente começou a estudar isso porque eu tenho que passar essa informação para o cliente, que é o desenho técnico. Eu tenho que ter essa informação. Agora, se eu quero fazer ele mais artístico, vou dar uma perspectiva que daí o cliente vai falar, pô, é isso. Eu trabalhei com um cliente que era produto luminário. Não desenhava, fazia um catálogo. Aí ele trouxe umas luminárias super high-tech, assim, conceito de design. Deixa eu só voltar aqui. Tá meio perdido. Aí a gente, como a gente é formal, a gente tem que enxergar. Eu fiz uma arte, era um catálogo de luminárias, de sei lá quantas luminárias. E aí fiz a capa sendo aplicado uma luminária, talvez no ambiente. Um ambiente meio fictício, eu montei. E não era um ambiente que é realmente. Eu fiz um desenho, uma luminária bem em perspectiva, grande. O cara colocou isso para vender, esgotou em uma semana. Aquela luminária que era branca. A mesma luminária que era preta, que estava dentro do catálogo, que estava aplicado no fundo branco, quase ninguém comprou. E era tão bonita quanto. Tudo bem, branco e preto, branco mais neutro, mas se eu fizesse ao contrário, colocasse o preto aplicado ali, o cara falava, pô, estou vendo na minha casa, essa luminária é da minha casa. Então você não fica imaginando, você já é formal, está bem formal, é isso aqui que eu quero na minha casa. Hoje eu estava vendo chuveiro com minha mulher, para colocar no apartamento. Você vê um monte aplicado no fundo branco. Mas eu queria ver aplicado como é que fica isso. É uma coisa a gente idealizar, uma fantasia na nossa cabeça. Outra coisa é a gente colocar no papel e ver como é que funciona. E isso, o desenho é bem importante. A gente vê, vou fazer um desenho esquematizado, ver como é que fica. E aí você vê que não funciona, ou vê que funciona melhor do que você imagina. E essa ideia da gente é o quê? Essa formalidade. Então é muito mais fácil a gente chegar a uma pintura hiperrealista do que uma pintura abstrata, que nem, vou pensar aí, bem abstrato. Picasso não é tão abstrato. Vocês conhecem uma pintura bem abstrata? Kandinsky é meio abstrato, isso é realista. O Miró, que ele tem muita linha. Mas vamos pensar dessa forma. Uma pintura que... Vocês já ouviram falar do White Cube? Tem um cara que chama Anselm Kiefer, que é um alemão, e ele faz pintura abstrata, total abstrata. E é um campo de plantação. E aí você olha para aquilo lá, tem um peso que você não consegue enxergar aquele campo, mas ao mesmo tempo você está dentro de um campo. Só que não é centeio, ele não fez uma coisa esquematizada, formalista. Você enxerga isso. Só que é muito mais fácil enxergar uma Mona Lisa, um desenho formal, bem feito, bem estruturado com perspectiva, do que uma figura abstrata. Então isso fica muito mais fácil justamente por causa da nossa educação. Então as linhas, elas são muito mais presentes para a gente entender o desenho. Porque é o desenho, o cliente vai colocar o desenho técnico ali, ele não enxerga, ele tem que imaginar. E aí quando você pega e você traduz a imaginação dele para aquilo que ele vai enxergar, fala, é isso. Cadê o contrato? Já assina. Então é a formalização da apresentação. Então enquanto vai o desenho técnico para ele aprovar,
em junto vai dar um desenho artístico, uma perspectiva, porque o cara vai, isso aqui vai ficar assim. Ah, legal. Como é que funciona isso aqui? Aí você vai explicando, mas o cara já viu um negócio formal, montadinho. A gente não enxerga planta baixa, não consegue enxergar uma parede, tem que ser 3D, tem que ser perspectiva. Por isso que os softwares vieram. Exatamente. Você não consegue entender como isso é uma parede. Por isso que o desenho é importante, porque a gente tem que formalizar isso para o cliente ou até para passar uma informação. Esse é o mais importante. Vocês duas estão começando agora na arquitetura. Todas as planta baixa vocês conseguem ler? Sim. Todas? Sim. Vocês conseguem imaginar isso? Só se tiver muito difícil a imagem. Viu? Aí já começa o quê? Bem borrada. Bem borrado, ou tem muita linha, você começa a pô, pixel. como é que vou traduzir isso? Ou tem muita linha porque tem muito, sei lá, tem muito paredezinha, eu preciso traduzir isso. Eu vou ter que parar, entender e traduzir isso. E imaginar como é que vai ficar isso. Com o tempo a gente vai treinando o olhar. Mesmo quando você está construindo, você precisa fazer os desenhos para você entender, porque você precisa testar aquilo que você está fazendo. Aí eu faço uma escada, mas se eu não desenhar e não saber, posso cometer erros na hora que eu estou fazendo, porque a planta baixa eu posso fazer, fica tudo muito lindo, mas se eu não desenhar e não saber como que vai ficar, eu posso cometer erros. Eu vou fazer um exemplo, que talvez vocês saibam melhor do que os outros. Eu vou desenhar um lago visto de cima. Vocês enxergam isso? É um lago visto de cima. É porque você está falando, senão a gente fala já bem. Pode ser uma célula, por exemplo. É, uma célula, até um... É difícil de enxergar isso. Pelas escalas tonais a gente faz essa fragmentação, porque da escala tonal você pode ter o quê? Uma corzinha aqui mais forte, aí vai fazendo mais clarinho. Então o que é? Aí vem a escala tonal. Pô, o que é mais escuro, mais profundo, que é o fundo do mar, vamos pensar assim, o fundo de um lago, o que é mais claro, o que já está mais raso. Então não tem tanta matéria ali. Óbvio, vou fazer um laguinho, para a gente explicar isso melhor. Primeiro, vou construir uma montanha. Aí fica muito mais simples de ver o desenho formalista. Bem contra os egípcios que fizeram aquela coisa com os peixes virados para a gente. Exatamente, então você começa a esquematizar isso. São jeitos de desenhar. Tem um desenho técnico, uma planta baixa, termos de profundidade, como que você vai estudo geográfico, geológico, o que é profundo, o que não é profundo, e o desenho que é mais fácil de enxergar, que é mais formal. Então eu quero passar uma ideia de lago, como é que eu vou fazer isso? Tenho que fazer um desenho esquemático, porque eu que estou enxergando o lago, porque eu construí o lago. Com o tempo, se vocês abstraírem um pouco a informação, imagine uma poça d'água. Nessa poça d'água tem uma certa profundidade em alguns pontos. Então, é uma poça d'água, onde está mais clarinho, ela é mais fininha a água, e onde tem mais forma, é mais profundo. Vocês conseguem enxergar isso agora, explicando? Tem abstrair, é mais difícil, né? Mesmo abstraindo, mesmo explicando para vocês, é difícil enxergar isso. Por quê? Por causa da educação formalista que a gente tem. É muito mais fácil colocar isso aqui. O meu lago não é esse, eu não quero esse lago, eu quero esse aqui. Mas eu tenho que traduzir de uma certa forma com as linhas que esse lago é o mesmo que vocês estão vendo. E aí você vai fazendo um desenho mais realista, mais esquemático, menos esquemático. Por isso que é importante a gente saber formalizar o desenho. Pode ser volume de traço, pode ser espaço, como vou traduzir isso. Vocês duas estão treinando agora o começo de desenho de planta baixa. Pô, vocês vão bater o olho nas coisas, vocês vão saber desenho técnico, perspectivas cônicas, geométricas, etc. Vai ficar muito mais simples para vocês, mas é o treino. E o treino aqui é importante. Como é que a gente vai fazer isso? Como apresentar isso? Qual a composição de cor que a gente vai usar numa planta baixa? Então você já começa a pensar, vou usar um laranja nessa parede que vai ficar mal bonito, com um branco, que vai ser um jardim. Aí você começa a imaginar isso, porque você treinou. Diferente de os dois aqui vão ter uma perspectiva talvez mais artística. Uau, um jardim com uma parede laranja, essa laranja vai ser uma parede alta de 5 metros de altura.
começa a ter uma outra entendimento. Por isso que o desenho é bom para a gente traduzir uma informação, mesmo que seja só da nossa ideia, ficar fazendo ideiazinhas. Gosto de desenhar, mas não consigo passar isso para o papel, vou fazer só um esquema, uma casinha, uma casa com um sobrado, uma casa com piscina. Então você começa a traduzir isso, como é que vai ser geologicamente esse terreno. Então a gente pensa nisso. E quem desenha artisticamente vai construir um cenário. O cara que faz game design, tem um cara que vai trabalhar só no cenário. Como é que vai ser esse cenário? E aí vai ser uma coisa mais artística, mas eu tenho que passar essa informação mais formal. E esses caras aqui fizeram isso praticamente. A gente tem que mais pensar nessas questões, como é que construir o desenho. A gente vai construir agora, que é o lance do tudo se copia, nada se cria. Que a gente já passou dessa fase. E se eles pensaram isso, eu vou ficar pensando isso. Eu já posso ajudar isso no meu dia a dia. Bom, a iconografia românica, desenho prevalece até cor, falta de rigor, posições formalizadas, estilizações com imitação geométrica dos corpos, cenários exíguos ou simbólicos e caráter bidimensional da pintura, que é essa cor chapada, sem muita profundidade. Apesar que com o escuro lá atrás dá uma certa sensação, aquela escala tonal, de profundidade. Apesar de a gente enxergar, se eu vou falar para vocês, tem profundidade? Tem, não tem? Você vê, curioso. Então cada um tem um certo olhar. Pô, tem, não tem. Tem um certo volume, mas não tem profundidade, é uma cor chapada. Mas dá profundidade por quê? Uma escala tonal, cores sendo combinadas, as linhas que elas, aqui acaba uma coisa, aqui começa outra coisa. Curioso, o cara está tirando com um alicate. Em breve, né? Está tirando pro Jesus da... mas não é um alicate, você está tirando? É um alicate. É um alicate. Eu já tinha um alicate. Me chamou a atenção porque está tirando. Mas são ferramentas, porque a época dos metais, eles vêm um pouco anterior, né? Mas eles já sabiam trabalhar com metais. Então tinha um alicate, tinha um bigornas para você trabalhar com metal. Caramba. É legal isso. São linhas. O desenho também, aquele desenho meio bem esquemático, bem simbólico, né? Não deixa de ver aí talvez os 3 reis magos aí. O que pesa muito é a finalidade, né? Ele está fazendo esse desenho, mas para que está fazendo esse desenho? O que eu quero mostrar? Uma coisa, por exemplo, eu vou voltando um pouco. Eu vou apresentar um desenho para o cara que vai me produzir essa peça. Agora, eu vou mostrar isso aqui para o cara que vai comprar esse negócio. São coisas diferentes. diferentes. É o que a Edilene falou. Meu cliente quer ver o negócio pronto. Não é melhor planta baixa. Planta baixa eu vou falar com o engenheiro. Exatamente. Esse é engenheiro que eu gosto de planta baixa. O meu cliente gosta de ver desenhadinho. Até a decoração. Se colocar a decoração lá, o cara vai se bobear, vai ser igual aquela que você montou. Não tem imaginação. Eu tenho uma amiga que ela trabalha no Dev e ela tem decoradora. Então a decoradora que decora a casa dela. Aí eu falo, eu pinto, faço arte e tal. E ela fala com a minha decoradora. A minha decoradora vai criar o ambiente. Quer dizer, fica muito informal, né? Fica um negócio distante. Eu vou criar um ambiente para mim. Não, a minha decoradora vai lá criar um ambiente para ficar bonito, para fotografia. E não quer dizer nada. Aí eu vou com a minha mulher numa loja, compro um móvel. A gente gosta do móvel, aí vamos lá, agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma parede com um efeito concreto, pela textura e tal. Beleza, então talvez eu peça o cara com o pintor ali executar. Ficou muito caro, então eu vou fazer. E aí o processo fica muito mais bacana, porque o brasileiro, eu acho que esse é o problema não só do brasileiro, um pouco da América Latina. E vem um pouco dos espanhóis, talvez, dos portugueses, bastante. O que é? O brasileiro não põe a mão na massa, ele manda alguém fazer. E isso que dificulta. Por isso nossa evolução na arte ou no desenho foi tão demorada. Porque ele manda alguém fazer. Eu sou gerente, sou chefe. Eu não vou fazer, eu vou mandar alguém fazer e executar. Um exemplo é o Aleijadinho. O Aleijadinho praticamente era um escravo, ele que executava as obras. Quantos artistas que são nobres vocês conhecem brasileiros? Difícil, né?
É de pensar de cara, assim. Mas interessante a estratégia que as construtoras usam nesses desenhos, quando elas vão vender os empreendimentos, elas erram propositalmente a escala, por exemplo, da decoração, tá? Ela coloca a escala lá dos móveis, desenhando, achando que tudo vai ficar perfeito, porque a escala está errada, não é? Daí você compra. E é muito menor do que não cabe. Exatamente. Não cabe, você tem que medir. Também serve para isso, né? Exatamente. O desenho artístico tem essa ilusão de dar uma maquiada. O desenho técnico não, tem 2x2 e cabe na cama, não cabe, mais ou menos. Daí você tem um desenho realmente formalista, que é, depende da intenção que você quer fazer o trabalho. Isso é bem importante. E óbvio, vai ajudar muito mais. Se você fazer a esmo, começar a desenhar a esmo, vão sair tipo umas ranhuras, até umas ideias legais que saem. Mas para formalizar isso, para conseguir transparecer a minha ideia, eu vou ter que pensar melhor em como executar. O desenho que você vai fazer na esmo, talvez ele traduza alguns pensamentos. E aí você começa, pô, isso aqui tá ficando legal, não tá? Agora eu vou tentar compor isso em algo para dizer. Né? Aí vem para era gótica, né? A inclusão gótica, vitral ocupa o lugar das pinturas, retábulos, riqueza cromática, e ressurge o realismo e o interesse pela representação do espaço. Formas humanas, animais, natureza e arquitetura. É bem legal porque a arquitetura ajuda bastante no desenho. Por incrível que pareça, a arquitetura aqui tem um pontapé na nossa ideia de perspectiva. Sem a arquitetura, nosso esquema de pintura, de desenho, não ia evoluir tão rápido que nem a arquitetura. E vai aí para as meninas. Brunelleschi, vocês conhecem? Esse cara é um cara que deu um pontapé para a arquitetura. Como que é o nome? Brunelleschi. Eu vou passar ele. Você Italiano desenha de com figura Florença. humana, assim? Vai desenhando com figura humana? Estudando arquitetura? Como? Desenho de pessoa, assim. Só na escala bem pequenininha que você vai fazer. Só para humanizar. Normalmente eu faço um de costas. Só para humanizar Só para ter a espaço. planta. Professor, ó, é isso daí. Pronto. Exato, mas Como uma referência referência não é É muito mais espaço, muito mais paisagem, espaço do que figura humana, né? Tem que desenhar pessoa, árvore, igreja, ruas, todas essas coisas. Isso. Só para dar um pontapé nesse negócio de arquitetura, os romanos faziam a igreja e tudo mais, vem dessa época, vamos dizer, a Idade Média. Então as construções eram os paredões, não tinha quase janela, era bem difícil construir, não tinha uma tecnologia, pensa assim, né? Não era computador, mas tinha tecnologia de construção que na era gótica, que o Brunelleschi estudou muito para conseguir fazer essas construções, que são aquelas cúpulas gigantescas, 40 metros de cúpula. Praticamente toda a Alfa aqui é uma cúpula gigantesca sustentada por tantos anos assim, e só tijolo pesado. E aí os vitrais começam a ter mais amplitude, então a construção começa a ter os pilares, com mais peso em termos de estrutura, eles conseguiam ter uma estrutura mais pesada, aguentar mais a estrutura, e aí conseguiam ter espaços mais abertos para construir uma iluminação. E os vitrais agora começou o quê? Se tinha vitral, vamos fazer vitral pintado, ou seja, desenho, vitrais. Então eu não tenho nenhum vitral, mas esse desenho esquemático serve bastante para os vitrais, porque é um desenho mais purista, mais simples, mais simbólico e traduz pela técnica do vitral, que é uma técnica talvez rudimentar e limitante, né? Tem um fator limitador. Esses são os retábulos, a figura humana já está mais realista, a escultura começa a ter um grande peso também. É bonito isso aí, né? Eu falo, a igreja, eu acho que não tem igreja porque tem umas coisas que são maravilhosas. Eu não sou ateu, mas eu sou cristão, batizado e tudo mais. Mas hoje estou mais espiritualista, mas a igreja eu acho que é uma sensação bem legal, porque a construção, aí você começa a pensar na história, como é que construiu isso, de onde que veio, como é que são as construções das igrejas antepassadas. E aí tem até um livrinho que fala das construções, da evolução da construção das igrejas, que faz em cruz, as cúpulas, é bem legal isso. Conhece Ouro Preto?
Conheço, por incrível que pareça, eu fui numa igreja, que eu fui no carnaval. Una Aí, que, deu pra ir. una que folheada en oro. Mas eu preciso, tem uma naquela praça central lá, uma igreja que eu não consegui entrar, que estava fechada. Que eu acho, por fora, eu acho uma construção maravilhosa. A cidade já tem uma construção maravilhosa, né? Mas eu não conseguia entrar em... Maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Preto, né? Mariana também falou que tem umas igrejas bem legais. A gente estava lá no Museu da Arte Sacra hoje, a gente viu bastante coisa disso, é bem legal. A igreja lá. É? Que legal. É incrível, né? Então, por isso que eu falo, a religião ajudou bastante. O altar Apesar de algumas coisas não, mas outras coisas ajudaram bastante. É o lance da guerra, né? Eu acho a guerra totalmente improdutiva. Mas o desenvolvimento que a guerra faz é inacreditável. A Alemanha é um exemplo. Você ergueu de 2 guerras. Óbvio, teve outros investimentos, mas essa tecnologia, esse querer ser melhorar é bem interessante. Mas a intolerância ainda está presente. Sim. Uma menina de 11 anos foi apedrada por... Acho que era um evangélico que apedrava ali. Aí o ser humano é uma caixinha também que você tem que pisar. Né? Tem gente que tem uma cabecinha, mas enfim, em termos de religião eu deixo de lado. Mas é muito bom em termos de construção artística, desenvolvimento artístico, desenho, pintura, escultura, arquitetura. A religião estava ligada com a arte, porque a arte servia para Passar. catequizar os outros povos que não entendiam a linguagem. Então o jeito era usar a imagem para eles entenderem, né? Tanto que você tem a religião islâmica que não pode ter uma figuração humana, não pode ter uma representação do homem, e aí a religião islâmica até hoje em dia é um pouco mais, tem muito mais fiéis, vamos pensar assim, mas casos que agregam ao islamismo. Mas o cristianismo pegou essa fase, falou, porra, se o cara, que eu quero que esse cara venha para a minha igreja, eu tenho que conversar com ele. Então, o importante é o público que eu estou falando. Eu vou fazer um desenho figurativo, que a minha religião pode dar, faço um desenho figurativo, o cara vai começar a entender melhor a minha religião e ele vai começar a se posicionar dentro da minha religião. O islamismo já não tem representação de figura humana, então fica mais difícil você se enxergar dentro da religião. Então fica muito mais distante, né? Que realmente a religião vem nesse sentido, vem agregar muito. Aí um pouquinho só para finalizar aí, a renovação plástica, o realismo e a perspectiva, e o humanismo do espaço pictórico. Giotto, que é um super artista, também começa a pensar em perspectiva na aplicação da pintura, e Han van Eyck, que é um holandês também, começa a ter uma outra ideia. Ainda tem um pouco aglomerado, tem uma informação meio confusa, mas você já consegue ter uma distância, tem uns espaços vazios, começa a trabalhar a pintura. Ainda tem um lance do esforço, as figuras são mais representadas de lado ainda. E a perspectiva e o certo realismo vem desde um tempo passado. Só um comentário. A impressão minha, Jesus Cristo estava representado de uma forma diferente, não tão realista. Ou eu estou enxergando mal? Na verdade, eles não estão realistas, eles estão mais simbólicos então, ainda. Mas eles estão mais realistas, mas Jesus Cristo está mais, Chapado. O resto, por exemplo, a túnica do David está meio com luz, sombra. Mas eu vejo na pele de Jesus Cristo chapado. Uma diferença. Sabe o que eu acho que a diferença? É quando se você tem alguma coisa que influencia nesse desenho. O que influencia nesse desenho? O que vocês olham na cabeça de Jesus? Uma auréola. E aí você tem outra linha que é a cabeça dele. Essa auréola está influenciando na cabeça dele. E aí você olha mais a cabeça dele chapada, tem profundidade, tem luz, sombra. Mas por quê? Porque o Judas está dando um beijo no Cristo e você tem uma auréola atrás. Então Judas é uma figura, Jesus é outra, que só tem a cabeça com um mantinho vermelho ali e uma auréola meio que achatada, né? Então você tem o quê? Uma influência da auréola na cabeça de Jesus e aí você tem todo o manto com profundidade de Judas, que aí se influencia. Então o intermediário, quem que é? A cabeça de Jesus, só que ela está muito mais relacionada com a auréola do que com Judas. E aí você acaba enxergando, é meio ilusório, que Jesus parece ser muito mais chapado,
do que realmente é. E ele tem volumetria. Ele tem uma luz, talvez a barba também esconda um pouquinho, mas ele tem, como os outros personagens nessa pintura, eles têm volumetria, tem um queixo, tem esse trabalho de volume. Não tão realista, tão perfeito, mas ainda tem. Só que essa auréola que influencia bastante no desenho, ou na pintura nesse caso. Então a influência de uma figura com a outra. Por isso que é importante, o desenho é figura e fundo. Não é só o desenho, não é só o fundo. A importância de ter o fundo sendo aplicado. Enxergar é uma coisa muito mais ampla. Na realidade, o nosso cérebro, dependendo das informações que eu tenho aqui, diante da mesma imagem nós podemos ver coisas não exatamente. Exatamente. É o nosso formalismo, a gente tem que enxergar uma coisa formal, mas mesmo assim a gente precisa enxergar as outras informações que estão ali contidas, que é o nosso cérebro, que é Gestalt, um pouco de Gestalt que a gente já tem isso embutido, proporção áurea, que está em perspectiva, em proporção, bem diagramado. Então tudo isso influencia, só que a gente tem que começar a traduzir isso para o nosso dia a dia visual. Porque quando a gente aprende a ler e escrever, a gente vai para primeiro o alfabeto, depois vai juntar algumas sílabas, algumas palavras, pequenas palavras, palavras mais complexas, depois gramática. Então desde o prézinho a gente aprende a escrever. E mesmo assim a gente a gente escreve, né? Eu não sou nenhum expert em escrita, mas a gente vai até a oitava, depois da oitava, colegial. O colegial vai para a faculdade. Se você não escreve, você vai entrar na faculdade. E agora, se você desenha, você vai entrar na faculdade. Se eu não escrevo, não entro. Se eu desenho ou não desenho, pouco me importa. Talvez de arte e arquitetura influencia um pouco. Mas a escrita vem desde o prézinho. E aí no prézinho que a gente começa a tirar o desenho da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem que se comunicar, tem que ser oralmente, tem que falar e tem que escrever. Hoje em dia o pessoal está tudo no MSN, no WhatsApp. Então você tem que escrever. Por quê? Porque lá não dá para desenhar. Então a escrita é muito mais formal para a gente. E o desenho é muito mais pré-histórico. E é muito mais fácil a gente passar uma ideia para o desenho, e não para escrever. Tanto que a gente tem até no trechinho da palestra. Se você não está entendendo o que você está falando, o que a gente está falando, peraí, vou desenhar, que daí fica muito mais formal. Então não tem esse clichê. Peraí, você não está entendendo? Vou desenhar um esquema aqui, vamos ver se você entende. E aí você começa a traduzir coisas que você não consegue traduzir com as palavras no desenho. E a figura e forma, figura e fundo, forma, consegue traduzir isso. Coisa que o desenho não pode sair do ouvido do ser humano. Então tem que vir junto com a alfabetização, tem que vir também com o desenho junto. Não quer dizer que o cara não precisa ser um expert, mas tem que saber desenhar. Os filhos de Picasso, ele colocava todo mundo lá para desenhar e ficava todos desenhando, enquanto ele estava pintando e desenhando, todo mundo desenhando ao mesmo tempo. E isso é legal, porque fica até uma atividade em família. Pois é, na minha turma está formando uma pessoa, ele tem 65 anos. Nunca fez nada na arte de desenho, foi fazer engenharia mecânica e tudo mais. E os pais deles eram artistas plásticos, né, pintores. E agora ele resolveu fazer arquitetura, mas ele desenha muito, é incrível. Ele passou a infância, a vida inteira desenhando junto com os pais. Junto com os pais. Tem um estudo, Isso. Desculpa, Pode falar. Que mostra assim, que na verdade toda criança sabe desenhar. E aí você pega uma pessoa e fala assim, um adulto, né? Fala, eu não sei desenhar. Se você pegar um desenho dele, que ele fez quando ele era pequeno, é muito mais representativo, tem muito mais detalhe do que ele faz quando ele é adulto. Incrível. Interessante, né? Sério. É explicar. A gente vai esquecendo de desenhar, porque a nossa natureza é o desenhar. Isso assim, 3, 4, 5 anos, eu tenho classe A, velho. Mas aí, eu não sabia como é de memória, porque eu desenhava todas as memórias. Eu vou entrar no desenho para que você veja. É legal porque a gente pensa assim, pô, vou desenhar uma cadeira. Então vamos tentar terminar o olhar. Vou desenhar um ventilador. Esse ventilador é esse ventilador? É ou não é? Não, sim. É, mas não é. Essa tinta é muito clara, não dá para direito. Tá, deixa eu ver. Agora dá.
Esse ventilador é esse ventilador? Aí sim. É? Tem certeza? Se você for representar a sua ideia, Representando, mas não é o mesmo. É uma representação, começa por aí. Outra, não é. Se fosse esse ventilador que eu quisesse representar, primeiro, a gente já tem que pensar em como olhar para o objeto. Então você começa a olhar, se eu estou vendo daqui, ele tem uma perspectiva, se eu vejo de cá, ele tem uma outra ponto de vista. Então eu tenho que pensar como que eu estou enxergando. Eu estou enxergando ele daqui, vou fazer uma coisa mais rápida, tá? Está mais parecido? Está mais parecido. Óbvio, fiz muito rápido, mas está muito mais. Agora eu estou enxergando o objeto, conseguindo traduzir para um desenho. Então, não é fazer um ventilador. Estou fazendo este ventilador representando como desenho, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, no meu olhar. Então a gente fala, pô, vamos desenhar um ventilador? Tá, vou esquematizar um ventilador. Mas qual ventilador eu quero desenhar? Qual produto eu quero fazer? Ou qual personagem eu quero fazer? Quero desenhar aqui o Eric. Então eu tenho que olhar para o Eric. Eu não posso desenhar o Eric sem olhar para ele. Então a gente tem que olhar, saber observar. Isso que é o mais importante. A gente não observa. Quantas vezes vocês não vão para o trabalho automatizado? Tudo bem, a gente tem 2 sistemas de pensamento no cérebro. Então a gente vai muito mais, é automático. Você vai direto para o trabalho, você nem olha para o lado. Entra no elevador para descer do apartamento. O vizinho vai junto, você é bom dia, você está lá, você está com seus pensamentos, nem observa. Ai, como é que está a iluminação hoje? O céu está bonito, mas está frio. Hoje foi um dia lindo, extremamente frio. Mas quando ele abriu o sol, uma cor, eu particularmente no inverno acho os dias bem mais bonitos, porque tem tem um ar, tem uma estática no ar que é muito mais bonita do que no verão. Plasticidade, não sei o que é, mas os dias de inverno são muito mais bonitos que os dias de verão. Apesar no dia de verão tem muito mais gente bonita na rua, mas enfim, a gente se veste muito mais bonito também no inverno. A gente se veste com roupas mais elegantes. Mas esse olhar, quando você abre a janela, você olha o mundo, você tem que treinar o olhar. E desenhar sem treinar o olhar vai ser difícil. Então, sempre tem que estar observando as coisas. Vou fazer um desenho de observação. Ok, vou desenhar a cadeira. Fiz uma cadeira. Eu fiz o ventilador. Eu tenho que olhar para a cadeira ou para o ventilador e desenhar o que eu estou vendo. Não traduzir esquematicamente o ventilador. Você pode simplificar, simbolizar isso. Mas você tem que treinar a olhar. Então, você tem que olhar para o objeto. Você quer desenhar alguma coisa, o Eric, olha para o Eric e desenha. Então, aí você consegue enxergar os defeitos. E é legal que quem desenha, quem gosta de desenhar, eu não trouxe o meu, mas todo mundo deve carregar um caderninho pequenininho, um sketchbook, que separa quantas vezes eu não vou almoçar e pego um lanche, uma comida e na verdade eu esqueço de comer, porque eu desenho a rua, personagem, figuras andando e coisas que você faz um corte, começa a criar uma composição no seu papel, na superfície, que é bem importante. E às vezes são desenhos só esquematizados. Que aí você começa a olhar diferente para aquela situação e vira uma experiência, coisa que o brasileiro não tem, ele manda fazer alguém, né? Alguém manda fazer, vou lá, o cara faz. E essa experiência que é mais importante, porque, eu tenho tatuagem, todas as tatuagens que eu desenhei, falei com o tatuador, então foi uma experiência de ir até o tatuador, falei com ele, conversei com ele, faz assim, eu quero nessa cor, óbvio, tem tatuagens que são mais importantes ou menos importantes, mas todas têm uma experiência. E é essa experiência que a gente precisa ter, que é o desenho. É o desenhar compulsivamente, sem parar. Você vai começar a viver o mundo de uma outra forma. Só para a gente começar agora. Começar não, né? Tem que finalizar, não posso estourar o tempo. Aqui já tem mais perspectiva, tem um trabalho melhor de perspectiva, decoração, tem um espaço maior que pode ser trabalhado. Você vê os personagens com espaçamento, e é o mesmo de outro daqui, que já tem
um esquema diferente aqui, um espaço maior, tem um fundo mais trabalhado e um espaçamento entre as pessoas também nesse sentido. O mesmo artista, ele começa a evoluir, vai fazendo e você vai começando, pô, isso aqui não ficou legal, vou fazer um outro, não ficou legal, vou fazer um outro. Monet tem um quadro que ele fez, acho que ele fez 6 quadros e é representação figurativa. Cada um tem um jeito diferente, que ele posiciona um personagem, uma perna, um armamento, a iluminação, só que são os mesmos quadros, quer dizer, o mesmo tema, né? A própria Picasso, né? Aquela mulher e o... Van Gogh, que fez os girassóis, 10 girassóis, ele pintou uma série que se chama Girassóis. Só o vaso com girassol. São 10 girassóis diferentes. E é amarelo, com girassol amarelo, Picasso. Então o artista tem que desenhar. Desenhar é que você aprende a olhar. E a evolução, né? É base. Aqui o Van Eyck tem uma perspectiva, tem uma iluminação, tem uma profundidade. Legal desse é o espelho, né? Tem também. Aí tem outras coisas embutidas na pintura, eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai ficar falando das pinturas. Mas o esquema de perspectiva, de desenho, cor, agora a cor também está sendo influenciada. Mas ainda essa pintura, você tem muito mais ilustração, como dizer, é muito mais formal, a pintura tem uma técnica meio acadêmica, do que falando especificamente de pintura. Então ele está representando uma pintura, óbvio, mas está representando uma figura, esse casal, no quarto dele, X, mas não fala de pintura de fatura, de tinta, tem outros assuntos que se fala em pintura. Mas aqui é muito ilustrado, uma ilustração pictural, vamos dizer assim. Não, eu inventei agora esse nome, tá? Não é que existe. Aí vamos falar do espaço. O espaço vem, óbvio, vem com a arquitetura, é parte do humanismo e classicismo, por isso que o Renascimento traz o classicismo, retoma isso com o pensamento. Conciliação da fé cristã com o pensamento clássico, então o clássico cristão começa a ser trabalhado. Florença é uma cidade bem beneficiada nesse sentido, lá que aparece o Brunelleschi, porque lá o pessoal começa a ter grana, e se sabe que a arte sem grana não sobrevive. Apesar de alguns ilustradores, quem está nesse nicho sabe que é bem complicado a vida, mas só sobrevive onde tem dinheiro. Não vou lá para o interior de Minas trabalhar com desenho porque eu não vou conseguir. É um outro conceito. Conjunto de artistas notáveis, começa a ter mais investimento, mais gente começa a aparecer, a competição fica mais cerrada, é mais bacana trabalhar com gente que terra de cego, quem tem um olho já é rei. Agora, se você quer ser bom, tem que trabalhar com os bons. Então tem que ir no mercado que é competitivo. Em Florença aqui está sendo bem, porque tem grana, o pessoal está indo para Florença para sempre investir em arte, então, consequentemente, vão ter algum retorno, tá? Não que todos tiveram, mas é um investimento que vale a pena. Ir numa cidade que tem capital. E os mecenas, que são os Médici, a família Médici, que são os grandes investidores de arte, nesse caso, que influenciou bastante a arte, porque saiu um pouco do cristão, porque tem uma representação agora que não é de Jesus. Aqui já fala, a gente só viu agora a representação do mito, né? É ritual, Jesus, história meio religiosa, aqui já não tem. Quer dizer, investimento. Agora eu tenho grana, sou burguês, eu quero também pagar uma representação minha, um autorretrato, um retrato, uma representação da minha casa. Então começa o quê? A igreja começa a perder poder financeiro, ou seja, o comércio começa a ter mais força. E aí você tem mais dinheiro, você começa a investir também nessa parte. Você sabia que está grávida, você parece? Sim. Ela está grávida. E os Médici influenciam bastante. Essa é a cúpula do Brunelleschi, Catedral de Santa Maria. Olha o tamanho, é para você ver o espaço. Olha o tamanho dessa cúpula da arquitetura. Ele construiu isso em 1400 e não sei a data exatamente, mas olha essa construção, cara. Olha o tamanho disso e olha a relação disso com o espaço.
No caso aqui, é óbvio, é uma foto mais recente, então você tem casas que vão se construindo ao redor. Mas a relação do espaço é muito legal. Um negócio legal que é para assistir, acho que na GNT, sei lá, algum canal aí passa O Mundo Visto de Cima. Eu acho maravilhoso. Eu chego da aula meia-noite e meia e eu ponho na TV e é maravilhoso porque ele pega um trechinho de uma história, por exemplo, da Espanha, faz um trechinho e ele vai passando visto de cima. Então você consegue ver espaço, ver onde tem cidade, onde não tem, onde foi construído os castelos, igreja. Eu acho bem legal em termos de leitura. Você começa a entender um pouco melhor a cultura naquela região. E outro, você vê a arquitetura, a construção, como é que foi pensada nisso. Tinha uma construção em termos de defesa, de religião, de atender um público, no caso os cristãos. Tem um vídeo da Discovery que explica a construção do Brunelleschi. Está no YouTube, se alguém quiser. É legal, porque é uma cúpula por baixo. Tinha que fazer manutenção. Como é que faz uma cúpula? Eu não vou entrar aqui porque tem os arquitetos que falam melhor do que eu em termos de construção de cúpula. Mas a cúpula de Brunelleschi, você tem uma cúpula interna e tem uma outra. E aí tem uma escadinha aqui que os caras vêm por dentro para manutenção. Então eles vão. É incrível como que construiu isso. O vão que tem que caber um ser humano ali. Não é apertadinho, é grande. E aí a gente pensar que essa cúpula tem 40 metros de diâmetro. É animal, né? O que o cara fez, o que ele não estudou. Aí pra gente ver mais um pouquinho. Eu dou uma outra visão, né? Florença também, é lá que vem essa parte de arquitetura. Técnica de representação gráfica, que é o escorço, e o aperfeiçoamento foi aperfeiçoado no Renascimento italiano. Eu vou passar meio rápido, senão não vai dar tempo. O escorço é essa representação. Aqui ainda tem um pouco de erro de leitura de perspectiva linear. Que o pé, que deveria estar maior, está menor que a mão. A cabeça do cara que está lá atrás está maior que o pé. Mas ele consegue trabalhar agora o escorço. Esse escorço é essa representação de profundidade, de linhas curtas e longas, com mais perfeição. Apesar de ainda eles não trabalharem tão bem a perspectiva. Não está tão. A habilidade não está tão elevada. Mas em termos de representação, é o cara aí. Não tem muito o que falar, né? E aí o Rembrandt também, com a parte de escorço. Agora você vê que talvez o pé esteja um pouquinho maior, mas ainda tem um erro de mão ali, que a mão está muito grande, mas a cabeça está um pouco menor, então você tem essa ideia melhor trabalhada, né? Aí Leonardo da Vinci considerava a forma do corpo como forma ideal, a geometria perfeita do círculo e do quadrado, que é o homem vitruviano, que ele conseguiu fazer isso, depende de Vitruvio, um escritor, e aí ele traz, no Renascimento traz o quê? Pensamento clássico, que era o homem, era o centro de tudo, era a medida de tudo, do centro do universo. Então ele consegue traduzir o homem como uma perfeição, o belo do homem como perfeição. Tanto que a escultura, as pinturas começam a trazer o quê? A representação do homem perfeito. O cara com o abdômen trincado, que é impossível, o cara cresce, o cara está trincado, bombadão, a cabeça dele tem a proporção exata daquela figura do desenho heróico, né? Fala 8 cabeças, uma cabeça faz 8 corpos, 8 cabeças faz um corpo perfeito. Então ele consegue traduzir isso no quadrado e no círculo esquematicamente. E aí tem um pouco da proporção áurea, ou proporção de ouro, o segmento de ouro, o segmento de Fibonacci. Ele calcula isso como uma proporção é proporcional. Então uma falange tem 1,6 maior que o outro e vai crescendo proporcionalmente. Então é quase uma multiplicidade, né? Mas tem um nervo aí, viu? Se você gira essa mão que está horizontal, hacia cima ela vai ficar mais curta que a que está em cima. Bela proporção, né?
Tem certeza? Tem? Tem. Tem uma ilusão de ótica. O círculo, ele tá fazendo uma curva. Certo. Então, quando você está aqui, ó, no meu braço, ele faz uma curva. Olha a ilusão de ótica que tem aí. Eu mediria, mas para mim que é mais curto. Vou só ter um quadrado aqui, certo? Você tem um braço aqui. Esse braço aqui, para ter a mesma medida aqui, ele vai fazer uma curva. Certo. Então você tem o quê? Olha a área que eu estou cortando aqui. É o que ele está calculando aqui. Né? Ele tem uma área pequenininha, que é a quina do quadrado está passando a linha. Então o braço, você faz uma curvinha aqui, ele consegue. Então vira uma ilusão de ótica. Você tem uma figura quadrada que está influenciando o meu entendimento desse braço. Só que eu tenho que agora abstrair o quadrado e ver o círculo nesse sentido. Não tem erro, é mais ilusório mesmo. Ele fez o cálculo, é mais ilusório. Ele tem um cálculo da curva, ele fez esse cálculo ele fez bem feito. A gente sabe que o Leonardo da Vinci é engenheiro, né? O cara é cientista. Mas é o lance do pé aqui embaixo. Ó. É mais fácil de enxergar na perna. Então, o pé abrindo. É o que ele calculou. E a figura também, pô. O cara é salado, né? Faz mais na academia todo dia. Outro estudo de anatomia também. Esse é Adão e Capela Sistina, do Michelangelo. Interessante a questão da anatomia presente na pintura da Capela Sistina, né? Nas figuras, né? Dos órgãos, né? Das pessoas. Então, por quê? Porque no Renascimento traz o quê? O clássico junto com o cristão. Então começa a traz aquele pensamento da figura do homem, que é a figura, vamos dizer, o espelho de Deus, figura assim, espiritual, mais à tona. Então ele agora é uma conversa com o classicismo, mas também fala de religião. E traz essa ideia, que é o ponto aqui do romântico e realista. Então a gente fica, agora a gente está trazendo o meio tempo, talvez. Eu lembro de ter lido alguma coisa que Michelangelo não quis fazer a pintura da Capela Sistina. Ele era escultor. É isso mesmo. Ele não era pintor, ele era Porque escultor. me dá uma ideia que meio que é um desafio. Alguma Tanto coisa que ele mandou todo mundo embora. Ele foi um exatamente. desafio pessoal. Exatamente. Aí o cara, nenhum conseguiu fazer, aí chamaram o Michelangelo, que o cara era super profissional, assim, compulsivo. As figuras, ele era um ótimo pintor, você vê na Capela Sistina. Mas ele era o escultor, não era pintor. E aí chamaram ele para trabalhar, e ele falou, não, beleza, eu quero o desafio, quem fazer tal. Ele desenvolveu uma técnica de ficar deitado lá, sei lá, 20 metros de altura. E aí ninguém conseguia pintar, ele mandou todo mundo embora, todos os assistentes dele, e ele foi pintar sozinho. Porque ninguém não conseguiam chegar do jeito que ele pensava e idealizava. Cor, proporção. Então ele mandou, foi o cara assim. E ele pintou o teto, né? A parte das laterais, as outras coisas, tem outros artistas envolvidos, porque demorou anos para ser construído. Mas ele não queria, ele não era pintor, ele queria, o tesão dele era escultura. E ele fazia escultura. Mas em termos de desenho, a anatomia é muito bem feita, muito bem executada. E esses são alguns estudos, né? Então, submédio sensorial ao racional, etimologia, perspectiva, perspiciere, vem claramente, ou do grego ótico, e é o método que possibilita a representação do espaço e das figuras nele inseridas de modo rigoroso e racional. A gente tem quase uma malha, né, de 3D, ou uma perspectiva, talvez mais técnica, para construir isso num torneiro mecânico, sei lá, ou um artesão que vai trabalhar isso. Uma perspectiva do vaso da galeria, está na galeria tal, é Paulo Uccello. É bonito, né? Só dessa malha, o cara faz bem essa imagem, bem. E é um desenho técnico, né? Vamos falar. Totalmente técnico, espelhado, mas extremamente bonito a construção, a ideia de construção disso. O cara já fazia 3D sem o software 3D, né? Isso é parecido com software. Aí a gente fala de Brunelleschi, que realmente sem ele não teria um desenvolvimento tão importante, né? Tanto na arquitetura quanto na pintura e no desenho.
um arquiteto da Renascença que se dedicou aos estudos matemáticos da perspectiva linear, desculpa os erros de português, tá? Desenvolveu os seus estudos sobre perspectiva com o objetivo de aplicação aos seus projetos arquitetônicos, que é essa capela de Florença. Ele estudou para fazer essa cúpula desse tamanho, do jeito arquitetônico. As meninas é legal ver essa parte de arquitetura que é bem legal mesmo em termos de construção. E foi uma evolução, tá? Tem aqueles arcos de Roma, daqueles arcos, aí ele vai trabalhando. Como é que eu vou trabalhar a parte gótica, que aí tinha que fazer era um arco mais bicudo, e agora que eu vou fazer uma cúpula, porque uma coisa é você trabalhar. Na Grécia você trabalhava com 2 pilastras e um negócio quadrado, né? Uma pedra, e o espaçamento era pequeno entre uma pilastra e outra. Os romanos começaram a ampliar esse espaçamento, começaram a ter o ar. Então as pilastras começam a ter mais espaço, tem mais ar. Então é legal isso em termos de construção. Vai evoluindo. E lembra do Egito, que foi 40 mil anos para a história, foi para o Egito 10 mil a.C., 8 mil a.C., foi para 5 mil a.C., desculpa. Foi lá para os gregos 1000 a.C., 500 a.C., e agora a gente está o quê? 1400. E olha o quanto que não foi evoluído em termos de arte e desenho. Aí é a figura do Brunelleschi e é a perspectiva ilustrando. Ele fez o projeto em perspectiva e construiu a igreja em perspectiva. Então ele chegou lá com talvez um papa, um bispo lá que ele tenha sido contratado e falou: é isso que eu quero, é isso que a gente vai fazer. Aí não foi o desenho técnico, foi uma perspectiva artística talvez. Então é isso que eu quero fazer, beleza, então faz. Tinha dinheiro, pé direito alto, pilastras, espaçamento é muito mais espaçado também que em causa de arquitetura. Mas a perspectiva é, sim, é linda. E no Renascimento vem o que é o trabalho modular. O que é o trabalho modular? Com a perspectiva a gente vai trabalhar o desenho modularmente. Então a proporção fica muito mais real e muito mais legal de trabalhar. Então o que é modular? Então, um módulo é isso aqui, ó. 1 metro por 1 metro. Quadradinho. Vou trabalhar 2 metros por 1 metro. O módulo vai ficar muito mais fácil. Que alguns desenhistas, vocês vão ver aqui, eles constroem algumas máquinas de desenho. Essas são as máquinas de desenho para trabalhar melhor essa perspectiva. Eles inventam isso, tá? O enquadramento, aquela folha pautada ou quadriculada que a gente usa para trabalhar em escala. Quadradinho, lembra desse quadradinho que a gente aprendeu? Talvez nem todo mundo pegou, mas o papelzinho quadriculado que você tinha que ampliar. Então você tem que contar 4 quadradinhos aqui, servem para um exemplo. Um quadradinho de 1 centímetro aqui é a mesma coisa que um quadrado de 1 metro aqui. Então você consegue ampliar sem perder essa proporcionalidade. Então as coisas começam a ficar muito mais realistas e muito mais encaixadinhas, né? Em termos de desenho, pintura e arquitetura. Você está aprendendo perspectiva, aquela linha de visão. Lembra muito, tipo, é uma moldura, tipo um corte, é muito essa máquina. Essa máquina aqui é legal porque essa máquina, como ela é uma moldura e tem quadriculado, ela começa a ter um enquadramento. O enquadramento é importante na composição. Eu não vou entrar muito em detalhe na composição nesse sentido, mas você começa a fazer um corte. Então, quem mexe com Photoshop, acho que a maioria trabalha com Photoshop, ou tirar foto. Então vou tirar uma foto, vou pegar o enquadramento. Então, diminuo, você vê os diretores de cinema fazem isso. Vou fazer enquadramento, um zoom, vou deixar ele mais angulado do lado. Então começa a pensar em composição. O que vai ficar no suporte, na área. Isso aqui ele começa a ter essa ideia melhor. Tinha uma outra alternativa pesada que era pela luz que passava, né? Que até depois a fotografia se baseou nisso, né? Que refletia na parede. Então, aí eu vou falar um pouquinho de outro esquema, mas não fugindo do desenho, mas usar uma câmera escura para isso. A câmera escura é o quê? É o processo anterior à fotografia.
Só que a câmera escura, como é que funciona isso? Pô, eu vou lá, fazer um quadradinho ali e pintar um negocinho desse tamanho? Não. Então tem um cara que chama Caravaggio, um pintor. Na verdade tem um pintor atual que chama David Hockney. É acho que é inglês ou irlandês. Foi para os Estados Unidos, trabalhou, ele é um super pintor. E ele tirou 3 anos da vida dele para entender a representação da figura humana em termos de realista. Ele tem um filme e um livro também que chama O Segredo do Conhecimento. Ele estuda o quê? Como que os artistas, esses artistas do barroco, que tinham esse hiperrealismo, trabalhavam com modulação. Pô, você acha que o desenhista incorpora o cara e começa a desenhar e faz com perfeição? Talvez, com muito treino, sim. Mas também o cara tem que desenvolver artimanhas. O cara vem desenvolver uma máquina para fazer desenho. Aí o cara desenvolve o quê? Bom, lembra do Caravaggio, as pinturas do Caravaggio? Mais escuras, claro escuro. Tem essa técnica de claro escuro. O que ele fazia? Pegava uns personagens para fazer uma composição. Então ele pegava lá o vizinho dele, colocava ele de armadura, colocava ele na janela lá fora, debaixo do sol. O ateliê dele era escuro, então ele fazia uma área pequena. Isso é física, não, a gente é que nem Gestalt, não é a gente que inventou, já existe, a gente só enxergou isso. Então ele colocou uma área pequena, ele ficava lá debaixo do sol, aí ele vinha com a tela dentro do ateliê dele escuro, por isso que é meio sombrio as telas dele, porque ele trabalhava numa certa escuridão. Ele colocava a tela lá, a imagem do cidadão que estava lá com a armadura, numa posição, ele ficava travado, ele colocava lá a tela e rabiscava, e a imagem ficava invertida de ponta cabeça. Como acontece na nossa retina, nosso cérebro vai virar a imagem em posição normal, mas ela está invertida em termos de ótica. Ele fazia um esquema, pô, legal, deixava o quadro lá. Aí ele pegava o mesmo cara, agora eu colocava assim um manto, parecendo um Jesus, e nessa posição. Aí ele lá, ele fazia o esquema, e então ele ia montando, então fazia uma composição com cara, com pessoas, ele sabia desenhar, mas ele fazia muito mais esquema e depois já ia direto para a pintura, então ficava muito rápido a pintura, então a produção dele ficava muito mais dinâmica. Ele viveu pouco, 34 anos de idade. Então ele produziu bastante coisa. Então você tem agilidade. E são quadros que não são quadros gigantescos. Coisa que Velázquez e Rembrandt começam a trabalhar diferente, que são posteriores a Caravaggio. Mas ele usa o sistema da câmera escura, assim como outros personagens, ou personagens que eu digo os pintores, ou até desenhistas, que é revolucionário. Fica muito mais rápido, mais dinâmico, mais real do que eu estou vendo. Eu vou olhar para vocês três e vou representar vocês três com um desenho. Mas se eu pego uma câmera escura e jogo para cá, eu já vou fazer todo o esquema, toda a proporção vai estar igual. E aí eu vou só fazer o arremate, que é vou polir o traço, vou fazer a sombra, e aí fica muito mais simples, mais rápido. Então se a gente usa a mesa de luz, aí a gente também usa para agilizar. A mesa de luz, eu sei desenhar, mas pô, não vou ficar me matando, porque a gente paga pouco, não vou ficar desenhando nada, assim, cara. Vou lá, vou fazer rapidinho, vamos para outra, né? Se ele pagar mais, tudo bem, vamos pensar diferente. Mas a gente tem que usar artimanhas, mecanismos para ganhar tempo. No desenho a gente também tem que fazer isso. Não é porque você desenha mal, ou não gosta muito, tem dificuldade, você não pode usar de artimanha. Então quer começar a desenhar bem, pega uma mesa de luz, pega uma fotografia, põe na mesa de luz, pega um papel, joga em cima, faz a marcação no rosto e depois tira de lá e começa a fazer a luz de sombra. Isso é de computador, tá certo? Você põe na figura de computador e pensa desenhar na tela computador. Sim, é o mesmo processo. Em vez de mesa de luz, você pode usar um software. Pode ser um vetorial, pode ser um Photoshop, pode ser um 3D. No 3D você usa lá uma figura humana e você vai modelar essa figura humana no 3D. Você põe lá um JPEG e começa a modelar escultoricamente. Você põe um papel meio transparente e empieza a desenhar na tela do notebook, por exemplo. Ou da tablet. Desenhar. Hoje em dia tem essas tablets de caneta que você coloca o papel ali, passa por cima, já vai desenhar no Photoshop. Você busca na figura no Google, aí traz a figura e põe um papel e começa a desenhar por lá. Sim,
O monitor é uma mesa de luz. Ele já vai ter um emissor de luz. Então você pode fazer a Você pega assim o que quer aí, porque pega no Google e começa a desenhar. Só faz um esquema com lápis, e depois você deixa ele olhando lá, vai olhando e vai fazendo uma observação. É um treino. Não fez esse trabalho, falei, ó, Fernando, faz isso. Ele é uma foto, usa na foto do computador, desenha a foto que ele quer entregar, porque ele vai viajar. Mas isso é legal. Vou ganhar habilidade fazendo, copiando. Então usa a artimanha. Não tem uma mesa de luz? Põe lá no Google. Não quero esse enquadramento. Vai no Photoshop, coloca o enquadramento que você quer, a posição que você quer. Agora eu vou usar o computador aqui e colocar um papel em cima e fazer isso. Aí começa a traduzir. Tem um jeito fácil também, janela. Quando eu não tinha mesa de luz, eu moro em prédio, eu usava a sacada. Também. Até que minha avó se cobrava, ela tem uma mesa de luz para de riscar a janela. Exatamente, são artimanhas. O ser humano é legal por causa disso, ele é pensante, então ele consegue fazer o que? Artimanhas para ganhar tempo, para ganhar agilidade. E isso é mais importante ainda, porque quando a gente tem problema, a gente procura a solução. Enquanto eu estou bebendo cerveja sem problema nenhum, eu não vou pensar em problema nenhum, não vou solucionar problema nenhum. A não ser, óbvio, que eu esteja filosofando sobre algo, uma questão envolvendo, sei lá, um problema inerente ali naquele momento. Mas se eu estou acomodado, se eu estou tranquilo, sem problemas, não tem soluções. Então a gente tem que criar os problemas, para a gente ser um cara criativo, ter essas possibilidades melhores. Pensando nisso, quanto mais você desenhar, idealizar uma coisa na cabeça, colocar no papel, e você vê que o que você estava pensando não ficou de acordo, e você vai, vou fazer a mesma ideia, vou fazer a mesma ideia, vou fazer a mesma ideia. E são 4 desenhos com a mesma ideia, só que diferentes. Por quê? Porque você começou esse braço não ficou legal aqui, vou fazer diferente. Essa cabeça não ficou legal, o olho podia ser maior. Então são 4 desenhos parecidos, com o mesmo tema, só que diferentes em termos de enquadramento, até de traço mesmo. Sabe que eu trabajaba como ilustrador ahí en la Volkswagen. Esa pieza pequeña de carro que van a una manguera, y ponían una xerox, ponía un ángulo, ahí ponía una cosa después y tiraba una fotocopia de la pieza. Aí depois empezava a seguir assim. É legal, essas artimanhas são legais. Antigamente você usava muito xerox, né? Porque você tinha pouco tempo para entregar um serviço. Né? E se você pensava, porque antes você desenhava todo olhando isso, e depois passava a nanquina assim. Então você não dava tempo de usar que mais, podia fazer todo tipo de truco assim. É isso legal, porque a gente vai pensando em como resolver nossos problemas. Porque o tempo era curto. Agora você pegar depois de 3D, só... Então um exercício legal para você pensar em desenho. Agora desenho à mão. É vocês colocarem tempo. Eu preciso desenhar essa cadeira em 5 minutos. Pá, em cronômetro. Agora eu preciso desenhar essa cadeira com um Nicanor em 15 minutos. Caraca! Se 5 minutos demorou para fazer uma cadeira, agora 3 cadeiras, mais um personagem com uma figuração realista, um homem, né? Nesse caso, mais figurativo. Como é que eu faço em 15 minutos? Com uma máquina fotográfica, né? Não, tem que desenhar. Ah? É treino, tem que desenhar. Tem que desenhar. Aí você tem a habilidade de desenhar mais rápido. E aí você não vai desenhar perfeito, você vai fazer um esquema. Daí você usar as linhas e depois... É que nem, ó, lá fora eu desenhar uma paisagem. Sei lá, terminar o bagulho, Vila Mariana. Vou lá, hoje eu tenho tempo do mundo. Uma tarde você não consegue desenhar todo o detalhe, todos os detalhes ali. O que você tem que fazer? Vou lá, faço um esquema rápido, aí vou para o ateliê, começo a corrigir. E uma coisa é o desenho, outra coisa é a realidade. Tem a máquina fotográfica, vai fotografar daquele jeito. Agora, quando você desenha, você tem autonomia. Então, essa raiva aqui não está legal. Vou empurrar mais pra cá. Pô, tem um personagem ali que eu vou apagar. Passa por baixo. Essa pilastra aqui, pô, tá uma perspectiva estranha. Mesmo eu copiando, vendo ali, não está legal. Então, eu vou começar a traduzir isso de uma outra forma. Porque o desenho tem essa liberdade. Coisa que a fotografia, já que a fotografia está aí, por que eu vou usar isso aí, hiperrealismo nesse sentido? Então, eu posso ir trabalhando. Mesmo esses artistas que trabalham com hiperrealismo, eles também fazem umas proporções ali para ficar o quê? Mais bonito. Porque às vezes o desenho real tem umas proporções meio que estranhas, né? Você pega uma perspectiva meio estranha, está faltando alguma coisa. Então é importante vocês
trabalhar o desenho com uma certa liberdade. E o treino, 5 minutos, 10 minutos, vai com um amigo fazer, tipo, um tema. Um amigo, uma amiga, sei lá. Fala um objeto, tá? Vou colocar aí um despertador. O meu despertador que eu desenhar vai ser diferente do Eric. Porque o meu despertador é criativo, da corda, do Eric é com pilha. No mínimo, diferente, já começa aí que é diferente. Tá, aí o Eric agora dá o tema. O Eric falou, eu quero desenhar, sei lá, uma bicicleta. Tá, qual bicicleta que é dele, qual que é minha? E começa a encaixar. E aí você começa a ter o quê? Um jogo de brincadeira. Aí depois vem figuração. Um treino também que é bem legal. Vamos fazer a figura humana. Um rosto, tá, mas esse rosto não vai ser... Vamos treinar o processo criativo. Esse rosto não vai ser um rosto real. Vai ser um rosto mais criativo. Esse rosto vai ter um nariz de porco. O meu nariz de porco vai ser diferente do dele. E aí o Eric fala, tá, beleza, então vai ter um olho de águia. O que é um olho de águia? É igual ao nosso? Não, não é. Tem diferente. Vai ter orelha de burro. E vai ter um queixo de cabra. Não, de bode. E vai ter também. Mas aí é treino também. Porque você vai treinar o quê? O que eu lembro da cabra, uma memória, o que eu lembro do bode, o que eu lembro do porco, para desenhar. Coisa que você não está vendo. Você tem que treinar a memória. Então também é um treino de desenho bem divertido em termos de cognição, de aprendizagem e de criatividade também. Vou agora para entrar para a composição. Essa atividade aqui embaixo não tem. Desculpe, você tem algum desenho que você fez para ver aqui? Aqui? Eu tenho um site, eu não trouxe o meu desenho. Eu tenho aqui. Eu já mostro para você. Experiência de Brunelleschi teve grandes repercussões e os artistas estudaram e aplicaram a perspectiva nas suas obras. Então, Leonardo da Vinci, trabalhando com enquadramento, né, com modulação, perspectiva. Aí vem um afresco. O cara é fantástico. Esse é Piero della Francesca, né? Mas trabalha com perspectiva também. Não tem tanta essa dramaticidade de luz e sombra, mas tem a perspectiva, dá essa profundidade, dá um espaço de carro, os personagens lá atrás. Vamos para Masaccio, também é um pintor. Pegou técnicas de perspectividade usando em volume, obra pintada diretamente na parede da igreja. Ele tem essa técnica de trompeloia. É o afresco. Ele fez o estudo. Isso aqui não é um como é que chama isso, né? Arquitetura. Tem uma profundidade. Cônica, sabe? É tipo um... Ponto de fuga. Não é ponto de fuga. Quando você... É tipo um nicho. Vamos colocar assim, mas fica mais simples. Ele não é um nicho construído, é um nicho pintado. Então o que ele fez? Ele estudou todos os pontos de visão para como representar esse nicho, essa profundidade com Cristo pintado neles. A Trindade está em Florença, acho que é na igreja Santa Maria Novella. É uma pintura. Isso. Não é um nicho, não é nada. O cara treinou a perspectiva, depende de como você vê, da onde você vê, e é uma pintura vista de baixo. Então provavelmente ela deve ter uns 4, 5 metros de altura. Então ele pintou, olhando o Cristo de baixo, como a gente enxergaria se o Cristo tivesse uma posição mais alta. Tem uma perspectiva do nicho, do ambiente que foi aplicado, que é uma perspectiva também vista de baixo, mas com uma profundidade. Então ele já estudava isso, mas pegou essa ideia de perspectiva muito mais aflorada, mas aí ele traduz para o desenho para pintura. Aquele seu nome, né? Esse trompeola, é isso, né? Trompeola é pintar diretamente na parede. Não é essa técnica de... Você explicou agora isso aí, né? Não, é pintar diretamente na parede. Em Pompeia eles também pintavam diretamente na parede. Não quer dizer que é um afresco. O afresco tem o gesso, tem que estar úmido, mas ele pinta, pode usar a mesma técnica, que é o trompelóio, mas pode ser um afresco, mas pode ser, não precisa ser necessariamente um afresco.
Mas aqui o estudo de perspectiva é extremamente pesado. Esse desenho 3D que o pessoal faz, você olha de um jeito, né? Você vira, né? Exatamente, como é que eu vou pintar ou desenhar algo visto de baixo? Provavelmente o cara coloca alguém lá em cima, ele vai ter que fazer um estudo, como é que é disso, como é que a iluminação bate, como é que essa iluminação bate no personagem e no ambiente que está aí. Então começa a ter a composição, começa a falar mais alto. Não que ele vai colocar isso centralizado, esquerda, direita, mas é uma composição ao todo, né? É uma perspectiva do personagem visto de baixo e ao mesmo tempo lá atrás, naquele nicho, tem uma perspectiva descendo. Aí a Santa Ceia é uma igreja, uma capela bem humilde lá na Itália, e o Leonardo da Vinci ele pintou, ele pintou a igreja afundando em perspectiva. Então é uma continuação da igreja, essa parede, da perspectiva que essa igreja proporciona. Então ela parece muito maior do que quem é arquiteto tem essas artimanhas, né? Coloca o teto preto, vai ficar muito mais baixo do que você imagina. Aí tem o que? Ilusão de ótica. Vai dar uma sensação de estar mais baixo. Mas se o teto pé direito é baixo, vou colocar ele branco, porque ele vai dar uma sensação de mais alto. Mas é a mesma coisa. Se colocar a mão assim na altura, vou alcançar. Se está de preto, parece muito mais baixo. Se está branco, parece muito mais alto. É uma sensação que nem a escala tonal, que nem a perspectiva em si. É isso, um pouquinho mais de perto. É óbvio que é mais cenográfico, né? Parece uma novela. Todos os artistas viraram para frente da câmera, não tem nenhum de costas, é tudo bem posicionado, não tem enquadramento pensado nisso. Sim, tem as posições, né? Cada posição na mesa, dos apóstolos, da Maria Madalena. Agora vem a idade contemporânea, só para a gente finalizar, é uma aplicação das regras fundamentais da representação do espaço, profundidade e volume, perspectiva linear. Aí tem Caravaggio, é muito bom a perspectiva. Mesmo assim, a parte do esforço, a mão do Pedro aqui, a mão que está lá atrás é maior que a mão que está aqui na frente. Ainda tem alguns pontos. Aí Davi. Aí a gente está um pouco mais realista, né, nesse sentido, né? De representação, tá? Não realista, naturalista, que é o que? Representar real como é aquela figura, com a iluminação, textura, cor, profundidade, lá por lá. Pensa que todos têm uma composição, figura e fundo, tem espaço, o que quer dizer essa pintura. Quercóia, também uma das pinturas bem legais. E agora a figura já não está tão realista assim. E aí posterior vem realismo. Isso aqui é naturalista, mas é muito mais real do que isso aqui, né? E no realismo tem o quê? A figura da personagem no campo. É uma cena mais... Não é porque é realista que eu vejo, mas é uma cena que se enquadra dentro da realidade. Eu vou pintar uma cena que a gente está aqui. Perfeito, naturalista, mas realista. É uma cena que é plausível de existir no mundo. Aí Degas, também é um ótimo ilustrador e pintor. E você vê que o desenho dele, ele tem algumas linhazinhas que dão uma limitada, dá um volume. O espaço vazio, esse movimento, ele trabalhava muito com o movimento das bailarinas. E esse espaço vazio, a sensação de movimento que dá, essa composição é bem legal. Se ele fizer um corte. E ainda por cima, pegando aquela arma que você faz assim, pum! Sabe o que? Já tem outro significado. Ela dá um vácuo e solta. Pegava com 6 ovos, pum! Aí vai ser o lado da fotografia. Dia seguinte. Vou passar rapidinho, já passou.
Lembra que o desenho já está figurativo, agora a fotografia vem, você pode ir fazendo desenhos mais abstratos, forma, profundidade, figura e fundo, que não quer dizer muita coisa, apesar de a gente chegar nos prédios e tal. Tem a pintura, a fotografia mais realista, aqui dá um processo também de desenvolvimento. Eu subi uma técnica inovadora, tem a fotografia, e isso dá outras possibilidades de interpretação do real, e aí vem a arte abstrata. Aí a gente deixa a fotografia para representar o real, e aí a gente começa a ter outros conceitos de desenho, pintura e outras ideias em termos de representação. Não preciso mais pintar uma cena perfeita, eu posso pintar uma cena que é um bar, não existe nunca, mas de uma outra forma, com outra cor, que a fotografia já está batendo todas as minhas necessidades nesse sentido. Van Gogh. Van Gogh. No máximo tem uma pintura de Van Gogh que você senta e aprecia, entre outros pintores lá. Cezanne veio para realmente dar um outro conceito em termos tanto de pintura, que eu acho que é mais a ideia dele, como de desenho também. Então ele começa a modular, tudo ele vê modulado. Então uma árvore é um cilindro, modulação, são figuras. Então ele começa a trabalhar uma representação diferente do desenho, da pintura, da figura humana. Pensa numa composição, tem uma triangulação nessa tela, tem um tom de cor que aí, como a gente falou, a escala tonal, depois uma cor influencia na outra. Representação da paisagem. Talvez essa seja uma das telas que realmente uma parte de ideia, de figuração no século XX, que influenciou acho, o corpo pixelado constrói aí, né, nas formas nitidamente geometrizadas. A obra foi um paradigma dos pintores cubistas nessa aqui. E eu vou só encerrar com a representação Picasso e Braque, vem do cubismo. O cubismo praticamente é o primeiro movimento em termos de arte contemporânea que recria como representar uma figura humana, levanta algumas outras questões, e entre os cubismos analítico e sintético, eles queriam mostrar essa figura vista de várias formas, de vários ângulos. Então, vocês estão me vendo desse ângulo, aí vocês deslocam um pouquinho e representam a minha visão desse ângulo, e tudo numa mesma imagem. É mais legal. Fecha o olho. Não, senhor. Fecha o olho. Não, senhor. Fecha o olho. Fechou. E aí já tem um pouco mais de configuração, mas começa a simplificar. Construiu todo o desenho naturalista e realista, escorço, passou por toda da arte, bastante desenho simbólico, com linhas. Posteriormente voltou para a perspectiva, agora com modulação, com espaço, inventando mecanismos para ficar mais fácil o desenho, para depois a gente simplificar de novo. Então, é meio mecânico, né? Para desconstruir, você tem que construir primeiro. Você tem que primeiro aprender a desenhar muito bem, para depois você simplificar a forma. Então, eu faço caricatura, e quando eu faço caricatura, às vezes eu tenho que fazer o cara representar a figura que eu quero, perfeita, para conseguir enxergar que o nariz dele tem um defeito. Aí quando eu enxergo, aí eu vou treinar o olhar. Quando eu enxergo que tem defeito, aí eu vou embora. Então ele começa a desconstruir. Então, precisa de saber desenhar, tem que desenhar, copiar, representar isso bem feito, para depois desconstruir a forma ou entrar num processo mais sério. Criativo. Que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Exatamente. Para simplificar é mais difícil. Não é fazer duas linhas, tem que saber aonde fazer essa linha, qual composição. Então, para ser sofisticado, tem que ser simples. Mas não é qualquer simplicidade que você fica sofisticado. O desenho da arte rupestre e a caratuja da criança. Qual é a diferença? Qual o peso que tem? Em termos de representação, a criança talvez tenha só desenhando, querendo falar alguma coisa, mas infantilizado. A da arte rupestre quer dizer alguma coisa com aquilo. E é uma certa simplicidade do desenho. Os dois são simples. Mas qual que é sofisticado e qual não é? A gente começa a tentar enxergar isso. Exatamente. É um processo de aprendizado.
Thank you.